Hoje a nossa conversa é com o doutor em Ciências Sociais, o Guilherme Passamani, professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Convidado aqui do Tribuna Livre para falar sobre a escola sem partido. Quero agradecer a sua presença aqui no programa Tribuna Livre, por nos atender. Professor, qual a sua opinião sobre a escola sem partido? Muito bom dia, agradeço o convite, bom dia aos ouvintes da Rádio Capital. Acho que esse movimento, né, da escola sem partido, que não é um movimento aqui apenas de Campo Grande, né, mas é um movimento nacional, e se a gente pensar um pouco mais, é um movimento internacional, e me parece que é um movimento bastante problemático, né, por, em alguma medida, penalizar os professores em vista das suas ações, né? E acho que mais problemático ainda é pensar que uma escola, que é possível fazer uma escola sem partido, né? E aí fazer uma escola sem partido no sentido de fazer uma escola sem o pensamento crítico, sem reflexão, sem essas coisas todas, né? É como se a gente pudesse construir um movimento que não fosse ideológico. Acho que esse talvez me pareça que essa seja a grande questão, né? Porque esse movimento é ideológico e tem um partido, né? Quer dizer, tem uma perspectiva, ela fala de um determinado lugar. O movimento que quer a escola sem partido é ideológico e tem um partido. Claro, porque não não é neutro, né? Exato. Não existe neutralidade. Eu acho que esse é o grande X da questão, né? Se o professor não chega neutro na escola, os alunos também não, porque eles não são formados apenas dentro da escola. Não é só a escola que tem esse papel quase mágico de transformar as crianças. Quer dizer, onde nós aprendemos, quando nós aprendemos, com quem nós aprendemos, com todo mundo, em todos os momentos, em todos os lugares, né? Então, acho que nesse sentido é só mais uma penalização para os professores que já são penalizados todos os dias por conta de uma carreira sucateada, de um trabalho que os deixa completamente assoberbados, né? Acho que é só mais uma pá de cal nessa situação que é bastante complexa. Agora, as pessoas falam, mas escola sem partido, nós estamos falando de partidos políticos? Não, claro que não. Também de partidos políticos, né? Porque os professores, como quaisquer outras pessoas, podem ter as suas vinculações partidárias e ideológicas. O que a gente não pode fazer da nossa sala de aula é o nosso palanque, né? Mas a gente também não pode fazer da sala de aula um púlpito religioso, quer dizer. Sim. E isso não quer dizer que os professores, para serem bons professores, tenham que ser ateus, não? Claro. Né? Agora, a gente não pode confundir esses espaços. E na medida em que nós estabelecemos que a escola teria que ter quase que um pensamento único, né? Você não está aberto a mudanças, você não está aberto a diferenças, não está aberto a essa complexidade que a vida social nos traz, né? Quer dizer, e, além disso, né? Já há uma série já há uma gama de legislações que prevêem alguns possíveis excessos que existam dentro das escolas, né? O próprio regimento escolar, a própria Constituição, e aí a gente vai indo para uma série de legislações que já atendem, no âmbito da escola, no âmbito da educação, os possíveis excessos que podem ocorrer, porque os excessos podem ocorrer, né? Tanto de professores como de alunos, enfim. A gente não está aqui dizendo que a escola é um mar de rosas ou que a escola é uma maravilha, né? Quer dizer, a escola pode eventualmente ter problemas, mas eu imagino que nós temos que tratar os problemas dentro de um caráter de excepcionalidade, né? Nós não podemos tratar a partir da exceção como se a exceção se transformasse em regra. Então, quer dizer, como houve um problema lá não sei onde, eu acho que aí cabe aos defensores do movimento, né, mostrar, por exemplo, os excessos que ocorrem nesse sentido aqui em Campo Grande. Eu acho que, né, eles estão construindo uma legislação. Seria interessante ver qual é a demanda disso, né, onde é que está o problema para tentar resolver, se as medidas que já existem no âmbito da escola não são capazes de dar conta desse processo. Se não consegue dar conta, onde estão esses casos, né? E aí, mas mesmo assim isso me parece problemático, porque você trata um caso isolado, a partir de um caso isolado você penaliza uma categoria
inteira. Vamos explicar rapidamente aqui, para quem está nos ouvindo e ainda não tem essa informação ou tem pouca informação. Esse é um projeto de lei de autoria do senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, que inclui entre as diretrizes e bases da educação nacional o programa Escola Sem Partido. Tem ganho defensores e críticos, né? Um programa, nos últimos tempos, que existe desde 2004 e foi criado por membros da sociedade civil. Nós temos aqui, a proposta do movimento é que seja fixado na parede das salas de aula de todas as escolas do país um cartaz onde estarão escritos os deveres do professor. Esses deveres são 6. Primeiro, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Segundo, o professor não favorecerá, não prejudicará e não constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. Terceiro, o professor não fará propaganda política partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Quarto, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Quinto, o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. E sexto, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Quer dizer, é um quadro de orientações, ordens, na verdade, que amarra qualquer tipo de discussão, porque depende muito da interpretação lado a lado. Exatamente. Quer dizer, o que é justo, né? Para um não é justo para o outro. E uma questão que me parece grave nesse sentido, porque muita coisa da forma como está escrita aí, a maior parte das pessoas concorda. Sim, né? A maior parte dos dois lados, quem discorda e quem concorda, mas veja, exatamente, mas veja, isso vai criar dentro da escola um cenário de guerra, porque veja, polariza. O aluno que de alguma medida, por exemplo, sai mal numa prova, que não gostar de determinado professor, ele pode anonimamente denunciar esse professor por alguns daqueles itens que estão ali. Ele pode fazer isso tranquilamente. Como uma retaliação. Pode criar uma situação dessas. E eu trabalho na universidade, não trabalho na escola pública, mas enfim, nós formamos alunos, né? Já trabalhei muito tempo com formação de professores e tudo mais. O professor, para muitos alunos, é muito mais do que alguém que passa um conhecimento neutro ou formal dentro da escola. O professor, para muitos desses jovens e crianças, é com quem ele pode contar, é a quem ele desabafa, por exemplo, os casos de violência doméstica, é muitas vezes para quem os alunos, e ontem eu conversava com um professor ainda sobre isso, lá na Praça da Bolívia, né? É para quem ele denuncia abusos sexuais, né? Porque em alguma medida o discurso da Escola Sem Partido é que os professores são violadores dos seus alunos, né? E nunca é demais lembrar que grande parte dos abusos cometidos contra crianças e adolescentes no campo da sexualidade, eles são feitos por pais, por familiares, né, parentes próximos, quer dizer, por um conhecido das crianças, não é pelos professores, né? Não são os professores que são abusadores dos seus alunos, pelo contrário, os professores muitas vezes tentam coibir esse tipo de ação numa ação conjunta com o Conselho Tutelar e outros órgãos desse âmbito. Então, acho que num momento tão delicado como o país vive, essa discussão da Escola Sem Partido me soa como uma enorme cortina de fumaça para que a gente não discuta de fato os temas que são importantes, necessários e urgentes para o nosso país, que é, por exemplo, a grave crise política que se abate no Brasil, e nós assistimos tudo isso, como diria alguns autores, né, quase que bestializados, né? Quer dizer, nós estamos apáticos diante de tudo isso.
e aí vem uma discussão dessas, parece que para mobilizar, tensionar, produzir ainda mais ódio do que esse que a gente já tem e não consegue resolver, né? O senhor falou em ódio e eu tenho recebido muitas críticas porque eu acho que essa escola sem partido é uma coisa atávica, uma coisa bem do passado, do tempo da palmatória. Mas tem, as pessoas que defendem a escola sem partido acham que há uma ideologia de esquerda na escola, quer dizer, então a gente já nota que quem é da escola sem partido me parece uma coisa muito, muito mais para a direita, na medida que combate a ideologia de esquerda na escola. Existe isso, professor, na escola brasileira hoje? Eu não sei se existe uma ideologia de esquerda na escola, né? Agora, que a escola é uma trincheira crítica frente a um mar de apatia, né? A escola ainda é o espaço onde se pode fazer alguma reflexão crítica sobre a sociedade. É um lugar onde pode se pensar diferença, onde pode pensar desigualdade, onde pode trabalhar numa perspectiva de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais plena. Eu acho que eu acho que isso não pode ser carimbado na esquerda. Eu acho que esses são valores do humanismo. E as pessoas que estão à direita, que estão à esquerda, que estão onde quiserem, esses devem ser os valores a se sobrepor sobre quaisquer outros. E isso está para além de uma concepção política ou de uma visão política da sociedade, ou de uma visão partidária da sociedade. Os professores podem ter as orientações políticas que quiserem, religiosas que quiserem, né? Agora, a gente não pode pensar que ideologia é só uma perspectiva de quem pensa a partir de uma orientação de esquerda, porque ideologia se sobrepõe a isso. Dizer que o que é ideológico é apenas aquilo que é de esquerda é profundamente ideológico. E o discurso da escola sem partido é que isso não é ideológico, é que isso é a verdade. E é por isso que convence uma gama grande de pessoas. Quer dizer, o que eu faço não é ideológico. Ideológico é aquilo que está lá na escola, é aquele professor que é de determinado partido, é aquele professor que trata determinado fato histórico a partir dessa visão. Por exemplo, a partir da discussão da escola sem partido, como é que a gente vai discutir ditadura militar no Brasil? A gente não pode discutir ditadura militar. Até porque é uma corrente que acha que não houve ditadura. Que não houve ditadura, que foi uma revolução. Inclusive na escola existem professores que defendem, né, essa tese, claro, de que não houve ditadura. Inclusive, a discussão da escola sem partido mobiliza também os professores, porque há professores que são partícipes desse movimento, que têm essa compreensão. Há um movimento aqui da universidade, dos movimentos sociais, das diversas universidades, enfim, de pessoas da sociedade civil que já se mobilizaram o ano passado, junto com os sindicatos e tudo mais, e esse ano nós vamos nos mobilizar outra vez, é que nós entendemos que há uma legislação que já assegura a escola para tomar medidas cabíveis quanto aos excessos que podem ocorrer, e mais do que isso, nós achamos que há temas muito prementes e que essa discussão da escola sem partido, de alguma forma, apaga, né, funciona efetivamente como uma cortina de fumaça. Ora, será que Campo Grande não tem problemas mais urgentes para resolver do que supostos atos de violação de professores sobre o seu magistério? Será que não existe condições da escola ou das instâncias escolares resolverem esses problemas? Será que esse é o grande problema que existe na capital? Se esse é o grande problema da capital, onde estão os números? Qual é a escola onde esse problema está acontecendo? Quem são esses professores que estão extrapolando o seu papel? Nós precisamos trabalhar sobre esses dados. Quem são os professores? Quais são os alunos que foram vítimas? Onde estão as escolas? Onde estão as denúncias? Quantos processos correm na Secretaria Municipal? Entende? A partir disso, a partir dessa demanda, é que eu acho que leis como essa devem ser estabelecidas. Uma coisa curiosa é que nós vivemos num tempo onde a tecnologia evoluiu a ponto de conversarmos com o mundo inteiro, né, online,
ali, ao mesmo tempo, a gente fazer uma grande videoconferência, onde você tem Dinamarca, onde você tem um país da África, onde você tem a China, onde você tem o Brasil, podendo fazer essa conferência e debater assuntos atuais e um mostrar o exemplo para o outro. E aí, dentro da escola, onde você pode proporcionar isso, uma grande discussão, dentro da escola você não permite a discussão. Quer dizer, você deixa o aluno e o professor impedidos de trazer à tona questões filosóficas fundamentais que a gente precisa para ter esse espírito crítico, para enfrentar, inclusive, a realidade. Eu me lembro, na universidade, o palco que era de discutir. E a discussão não é necessariamente você brigar. Discussão é você trazer à tona aquele ensinamento que você recebeu dos seus pais, da sua casa, da sua família, e colocar ali socialmente, você confrontar com ensinamentos que outras pessoas receberam. E aí você ter o espírito crítico, você fortalece, inclusive, aquele ensinamento que você recebeu do seu pai e da sua mãe. Ou você coloca, questiona, fala, opa, pera lá, será que eles não tinham acesso a essa informação? Hoje eu tenho. Então eu vou passar para o meu filho de uma outra forma, de uma outra visão, agregar. Né? É isso que não está sendo permitido. Quer dizer, o professor perde completamente o domínio da sua sala de aula. E como você colocou bem, professor Guilherme, o professor, de uma forma geral, ele tem um papel fundamental na complementação da educação de jovens, de crianças, jovens e adultos. Porque quando a gente chega numa universidade, já adulto, a gente chega também em processo de formação. Eu queria só para encerrar essa parte dizer o seguinte, que é quando eles falam da educação da família e tudo mais, né? Acho que é muito importante a educação que se recebe na família, mas a família também educa, né? Mas nós não vivemos apenas dentro da nossa família, né? Nós vivemos na sociedade, e a vida em sociedade exige um outro tipo de educação que talvez a nossa família não concorde, que é a educação para a cidadania. Exato. Né? Porque nós não somos um conjunto de famílias isoladas, né? E se não tiver um espaço da cidadania onde vigore uma outra forma de comportamento, de sociabilidade, de relação, nós vamos viver em eterna guerra, onde os mais fortes é que se estabelecem. Então, nesse lugar, no espaço da cidadania, para poder conviver com os outros, muitas vezes alguns valores vão ser opostos ao da minha família. Mas eu preciso desenvolver esses valores da cidadania para tornar possível a minha vida em sociedade. Exatamente. Então a gente é sempre uma tensão entre aquilo que eu recebi em casa, aquilo que está na rua. Nós temos que levar em conta essa questão do bom senso, e essa formação crítica para essa diversidade que é viver em sociedade. Isso precisa ser assegurado à escola e precisa ser assegurado à figura do professor. Pois é, eu me permito discordar apenas num ponto da sua explanação, com relação à oportunidade da discussão. Eu acho que é extremamente oportuno discutir isso, entendeu? Discutir isso hoje. Até porque se a gente não discute, deixa passar, pode acontecer de novo o que aconteceu em Campo Grande, né, quando a Câmara Municipal aprovou a lei, sem nenhuma discussão, e depois de aprovada a lei, somente por ocasião de discutir o veto é que se começou a discussão. Quer dizer, a lei poderia já estar em vigor em Campo Grande, assim como está em vigor a lei Arfuche, já em Campo Grande, porque passou sem uma discussão, até porque levou-se em consideração, essa coisa não é coisa para se discutir agora, pode deixar. Então não houve discussão e a coisa foi enfiada goela abaixo. Eu acho importantíssima essa questão de discutir, professor. Certo. Eu concordo com o senhor. Agora, acho que existem outros temas também igualmente importantes. Eu acho que é sempre importante discutir sobre educação, sobre as funções dos professores, né? Mas eu acho que antes da gente pensar, por exemplo, em penalizar os professores com um cartaz que de alguma forma humilha os professores, é absurdo, né? Por exemplo, a gente poderia ter um cartaz na Câmara de Vereadores dizendo o que o vereador tem que fazer, poderia ter um cartaz no Congresso Nacional dizendo não roube, não aceite dinheiro de caixa 2, não seja corrupto, né? Quer dizer, no posto de saúde, médico, cumpra o seu plantão. Cumpra o seu plantão, né? Quer dizer, será que a gente vai começar a distribuir cartaz pela cidade? Taxista, faça o caminho correto, né? Ele é turista na cidade, ele não conhece o caminho, não vá pelo mais longo, né? Não dê o troco errado. A gente vai começar a distribuir cartaz para todo lado, vai ser exatamente um absurdo. Então, o que nós propomos, ao invés de punição aos professores,
que a gente tenha formação continuada nesses temas que a lei está tentando agir, especialização. A Universidade Federal, a Universidade Estadual, tem uma gama de profissionais muito bem formados, tem um acúmulo de conhecimento, e nós já nos dispusemos o ano passado e este ano estamos dispostos, né, a oferecer gratuitamente formação para os professores da rede nos temas de política, de religião, de gênero, de sexualidade, enfim, desses temas onde a lei tenta atuar. Nós oferecemos, então, cursos de formação no campo da extensão, nós oferecemos, se for necessário, especialização, né, pós-graduação em nível de especialização gratuita também para esses professores, para que essa problemática não seja... não esteja presente dentro da escola. Então, é só a Câmara nos procurar que nós colaboramos gratuitamente com eles. Nós estamos conversando com o doutor em Ciências Sociais, o professor Guilherme Passamani. Para encerrarmos, professor, com relação à lei Arfuch, não é, que é uma lei criada aí para punir alunos por indisciplina em escola. Qual a sua opinião com relação a essa lei? Bem, também acho que é uma outra lei bastante problemática, porque nós vivemos... será que há ausência de leis na nossa sociedade? Não há ausência de leis, nós temos um excesso de leis. E sobre essa temática da penalização dos alunos, isso é bastante problemático em várias instâncias, né? Por exemplo, que em alguma medida tem problemas com o Estatuto da Criança e do Adolescente, quer dizer, na Constituição, que é a lei maior, já há previsão para tratar esses temas. E me parece que o mais problemático é o ensinamento pelo medo, né? Eu acho que isso, de fato, não educa, né? A gente não vai ter alunos bem educados, nós vamos ter alunos amedrontados. Isso não quer dizer que não haja excessos de aluno nas escolas, eu acho que há. Mas nós temos que, pedagogicamente, tentar educar esses alunos de uma outra forma, que não os punindo. Porque essa é a grande questão do nosso tempo, quer dizer, nós educamos punindo e não tem resultado. Quer dizer, as cadeias estão cheias de pessoas sendo punidas e por isso a violência não diminui, né? Quer dizer, não sei se a receita mais eficaz para o problema é a punição, ou se porque veja, acho que tem uma parte aí que o aluno tem que ir limpar o banheiro, alguma coisa assim. Ora, a gente tem que aprender que limpar banheiro é importante, porque se não limpar o banheiro vai ficar sujo e fedendo, né? A gente não tem que aprender que limpar o banheiro é uma coisa degradante, porque senão a gente vai achar que os serventes de escola são pessoas de segunda categoria, porque o que eles fazem é limpar banheiro em alguma medida. E limpar banheiro é um trabalho tão honesto quanto qualquer outro. Sim. Ele não tem que ser uma punição para ninguém, porque aquelas pessoas que estão lá na escola trabalhando, limpando banheiro, eles não estão sendo punidos. Eles estão fazendo um trabalho muito respeitoso, muito ético e muito necessário, um trabalho honesto. Então, na medida em que a gente pune alguém com a limpeza do banheiro, a gente está dizendo para uma certa categoria: veja o que você está fazendo, o seu trabalho é degradante. Na medida em que essa lei se aplica, inclusive, apenas aos alunos da escola pública, a gente pode dizer que os alunos da escola privada não há indisciplina, não há nada na escola privada. A escola privada está sendo tutelada por um outro tipo de legislação. Acho que já é um outro problema nesse processo. Definitivamente, eu acho que a punição não é, nesse caso, o melhor caminho. Embora haja muito apoio por parte, inclusive, de professores, né, que não conseguem ter outras estratégias nesse momento, mas eu acho que os professores, nesse momento, não têm outra estratégia, exatamente pelo acúmulo de serviço, pelo pagamento defasado que recebe, enfim, pelo estrangulamento da categoria que não permite que se tenha condições, por exemplo, de inovar na sua atuação, né? Eu acho que talvez em alguma medida venha daí essas situações. E também acho que a disciplina dos alunos tem a ver com, por exemplo, os pais estarem completamente ausentes da escola, né, e da vida dos filhos. A escola cada vez mais tem se transformado num depósito de alunos e querem que o professor, que tem lá 20, 30 turmas, faça milagres com a educação do seu filho. Acho que o professor
tem que contribuir para a educação do filho e criar um espaço de cidadania mais pleno. Tinha que ter uma escola de pais. Agora é fundamental que os pais participem da educação dos seus filhos, porque os professores infelizmente não farão milagre. Muito obrigado ao professor Guilherme Passamani, doutor em Ciências Sociais, por esse bate-papo aqui no programa Tribuna Livre, nesse início de semana. Muito obrigado, uma excelente semana, professor. Obrigado, muito obrigado.